bem antes de fazermos a acoplagem final, ocorre cerca de 20 segundos antes ou a aproximadamente 2 metros de distância da estação ainda, e isso é apenas a tripulação não emitindo nenhum comando de aborto nesse ponto. Seria tarde demais. E se uma das espaçonaves mais avançadas da história tivesse se inspirado em uma bicicleta mountain bike, molas, pedais e amortecedores, partes que ajudam a controlar trilhas difíceis na Terra, ajudaram a SpaceX a resolver um problema que a NASA enfrentava há décadas: acoplar duas máquinas que se movem a 27.358 km por hora. Foi assim que o pensamento baseado nos primeiros princípios transformou um desafio espacial bilionário em uma ideia elegantemente simples. Por que o acoplamento importa? Toda missão espacial depende de um momento: a conexão. O acoplamento é quando duas espaçonaves que viajam ao redor da Terra a 28.000 km por hora se encontram e se travam. Parece fácil na tela, mas por trás disso está uma física que beira o impossível. O menor desalinhamento pode rasgar o metal. Para fazer isso funcionar, a NASA construiu sistemas complexos, cheios de motores, sensores e atuadores. Cada melhoria tornava o acoplamento mais seguro, mas também mais pesado, mais lento e mais burocrático. Na década de 2000, o acoplamento não era mais apenas um desafio de engenharia, era um desafio político. Cada redesenho exigia reuniões entre continentes, comitês e parceiros internacionais. Então, quando a SpaceX entrou em cena, ela se deparou com uma pergunta que ninguém ousara fazer em voz alta: e se o sistema não precisar ser perfeito? E se ele só precisar funcionar de forma simples, confiável toda vez? O labirinto da NASA. O design original da NASA se chamava LIDS, Low Impact Docking System. Imagine um aperto de mão mecânico feito de sensores, eletroimãs e anéis móveis. Ele poderia ajustar sua posição por milímetros, usando motores elétricos para puxar as espaçonaves para perto brilhante no papel. Mas cada característica adicional trazia novos riscos, mais massa e meses de testes. Em 2012, a Boeing propôs uma alternativa mais simples, CMAQ, usando apenas 3 pedais montados em molas para absorver as forças de impacto de forma natural. Isso reduziu drasticamente o custo e o peso, mas os testes se arrastaram por anos. A busca pela perfeição da NASA se tornou seu maior obstáculo. Em 2017, a agência tinha um sistema de acoplamento que finalmente funcionava. Mas levou 20 anos, milhões em testes e uma montanha de papelada. Quando a SpaceX entrou no programa de tripulação comercial, a NASA ofereceu esse sistema pronto para uso, de graça. A maioria dos contratados teria assinado os papéis e seguido em frente. A SpaceX não fez isso. Na sede da empresa em Hawthorne, 2 engenheiros, Brian Matthews e seu estagiário Craig Western, fizeram a pergunta mais perigosa da engenharia: isso realmente precisa ser tão complicado? A inovação da SpaceX. Eles começaram do zero, sem projetos legados, sem comitês, apenas física. 2 objetos em órbita precisam se encontrar suavemente, absorver a energia do impacto e se travar no lugar. Só isso. O resto, motores, ímãs, camadas de software, era opcional. E então veio a centelha de inspiração. Um amortecedor de mountain bike lida com os solavancos comprimindo uma mola para suavizar o impacto. Matthews percebeu que a mesma ideia poderia funcionar para o acoplamento. Eles construíram um protótipo: 3 pedais com molas e um anel amortecido para suavizar o momento de contato. Sem eletroimãs, sem sistemas de alta potência, apenas mecânica. Quando mostraram para Mark Juncosa, vice-presidente de engenharia da SpaceX, ele levou direto para Elon Musk. Musk olhou, sorriu e disse: construa, sem aprovações intermináveis, sem anos de revisão, apenas iteração e testes. Eles chamaram isso de MacDocker, uma abreviação de Mechanical Docker. Mais de 450 testes se seguiram. Cada um ajustou a forma como as molas comprimiam, como a energia se dissipava e como os fechos se engatavam. No início de 2019, o sistema estava pronto para o teste final: acoplar o Crew Dragon à ISS, de forma autônoma. Em 3 de março de 2019, funcionou a 7,6 km por segundo.
O Dragon encontrou a ISS e a beijou em um travamento perfeito, sem motores, sem erros, apenas física e precisão. Porque a simplicidade vence. O MacDocker provou algo revolucionário. Quanto menos peças um sistema tem, menos formas ele tem de falhar. Os projetos da NASA dependiam de controle. Mais sensores, mais lógica, mais sistemas de segurança. A SpaceX confiou na física, em bons materiais e nos engenheiros que o construíram. Ao eliminar a necessidade de eletrônicos, o MacDocker economizou peso, energia e tempo. As molas lidavam com o desalinhamento automaticamente e o design podia ser reutilizado com manutenção mínima. Cada acoplamento se tornou um evento repetível, não uma performance delicada. Não foi apenas uma vitória de engenharia, foi uma vitória cultural. Os sistemas da NASA evoluíram através de processos. Os da SpaceX evoluíram através de iteração. Um buscava certeza, o outro, velocidade de aprendizado. Como Elon Musk costuma dizer, a melhor parte é a que não existe. O MacDocker personificou essa ideia. Não se tratava de inventar algo novo, mas de eliminar o que não precisava existir. Em uma indústria obcecada pela complexidade, a SpaceX provou que elegância e confiabilidade muitas vezes vêm da subtração, não da adição. Do acoplamento às carenagens. Essa mesma mentalidade remodelou mais do que apenas o acoplamento. As carenagens, a casca protetora do foguete, costumavam ser descartáveis, custando milhões por voo. Quando voltavam à Terra, afundavam ou queimavam. Então a SpaceX perguntou, por que não reutilizá-las? No começo, tentaram capturá-las no ar com redes gigantes, um espetáculo que funcionava apenas às vezes. Mas durante os testes de recuperação, os engenheiros notaram algo curioso. As carenagens flutuam. Então, simplificaram ainda mais. Em vez de lutar contra o oceano, trabalharam com ele, movendo a eletrônica para o topo e cobrindo a superfície contra a água salgada. As carenagens poderiam sobreviver ao impacto com a água. Eles apenas as pescavam, limpavam e as usavam novamente. A taxa de sucesso disparou. O mesmo princípio que revolucionou o acoplamento de espaçonaves transformou a recuperação de foguetes. Desafio diferente, mesma filosofia. A simplicidade vence novamente. O algoritmo da inovação. Dentro da SpaceX, essa abordagem tem um nome: o algoritmo da engenharia. Ele começa com 5 regras principais. Primeira, torne os requisitos menos estúpidos. Questione as suposições antes de aceitá-las. Segunda, elimine peças ou processos que não agreguem valor. Terceira, simplifique e otimize apenas depois de eliminar. Quarta, acelere o ciclo de design. E quinta, automatize por último, nunca primeiro. O MacDocker nasceu dessa segunda regra, a eliminação. Cada parte removida o tornou mais leve, rápido e confiável. Essa cultura dá à SpaceX sua vantagem. Os engenheiros são incentivados a questionar tudo, até mesmo Elon. Eles testam cedo, falham rápido e aprendem mais rápido. Onde a engenharia aeroespacial tradicional constrói monumentos para a cautela, a SpaceX constrói momentum através da iteração. O resultado? Espaçonaves que não apenas funcionam uma vez, mas funcionam melhor a cada voo. Epílogo. Hoje, toda espaçonave Dragon acopla à Estação Espacial Internacional usando o mesmo sistema MacDocker baseado em molas que começou como uma ideia inspirada por uma bicicleta mountain bike. Ele representa mais do que uma inovação mecânica. É uma lição de como o progresso realmente acontece. Às vezes, a evolução não vem da adição de complexidade, mas do retorno ao básico e da compreensão do que realmente importa. A NASA ensinou o mundo a alcançar o espaço. A SpaceX lembrou o mundo de como pensar de forma diferente, uma vez que já estamos lá. Porque, no final, as tecnologias mais avançadas nem sempre são as que têm mais peças móveis. Elas são as que funcionam de forma bonita, precisamente porque mantiveram apenas o essencial, e nada mais.